Shalom, irmãos, graça e paz. Você deve ter ouvido falar, talvez nesses dias, sobre o poder destruidor dos gafanhotos. Isso já se fala há algum tempo a respeito dos gafanhotos devoradores, como eles destroem lavouras, como eles são capazes de, em pouco tempo, por serem tão numerosos, vir como uma nuvem e destruir, fazer uma devastação quando chegam em uma determinada plantação, em uma determinada lugares onde tenham plantas. A palavra de Deus fala sobre gafanhotos, mas tem um texto em especial que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito desse raciocínio relacionado aos gafanhotos. Em um determinado momento, quando Deus pede ao seu povo que entre e possua a terra que ele mesmo prometeu, o seu líder, diz para que juntem 12 espias para espiar essa terra, a terra que seria o lugar da possessão deles, lugar da moradia definitiva, a terra onde mana leite e mel. Essa era uma promessa de Deus e que eles deviam ir lá, espiar a terra para ver como, antes que todo o povo chegasse, aqueles espias olhassem a terra. E 40 dias depois eles retornam com um relatório a respeito daquela terra. A maioria daqueles 12, na verdade, quase todos eles deram um relatório negativo, dizendo, lá está relatado em Números capítulo 13, versículos 32 e 33, falando justamente que quando eles chegaram lá, eles viram homens muito grandes, gigantes, homens assustadores, e aquela terra era uma terra que realmente tinha coisas boas, a ponto de eles verem que havia a necessidade de dois homens carregarem um cacho de uva só. Tanto que eles deram àquele lugar um nome, que era relacionado com isso, Encol, que quer dizer justamente para expressar aquela abundância daquele lugar. Mas o interessante é que no relatório deles, eles usaram uma expressão muito interessante para dizer ao povo, para dizer para Moisés, que não dava para eles ocuparem aquele território, não tinha como eles irem, porque os homens eram numerosos, ocupavam muito aquela terra e eram homens grandes, e eles falaram uma expressão muito interessante. Eles disseram o seguinte, no versículo 33, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos, aos olhos dos moradores daquele lugar. Eles compararam-se a gafanhotos e disseram que, devido a eles serem pequenos, comparado com a grandiosidade, com a força daqueles homens, eles eram apenas como gafanhotos e que certamente eles seriam esmagados, que certamente aquele povo, por ser grande, iria derrotá-los, em que não valia a pena eles irem tomar posse daquela terra. O mais interessante disso é a atitude de Caleb. Caleb se levanta no meio do povo e diz, gente, não é assim. Eles são realmente um povo de grande estatura, eles são gigantes. E nós somos, em termos de estatura, como gafanhotos. Mas a expressão que ele fala é que é incrível. No próximo capítulo 14 de Números, leia do versículo 7 ao versículo 9, mas eu quero ressaltar uma expressão de Caleb a respeito disso. Ele disse, ok, nós somos como gafanhotos, ok, eles são numerosos, grandes, mas nós os derrotaremos.
nós prevaleceremos contra eles, porque o Senhor é que prometeu essa terra para nós, Ele certamente vai nos dar a vitória. Ele disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. A confiança de Caleb estava justamente na promessa de Deus, no que Deus tinha falado a respeito de entrar naquela terra, de possuir aquela terra. E depois ele dá uma expressão que é a cereja do bolo, quando ele fala: não sejamos rebeldes ao Senhor e não tenhamos medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Maravilhoso isso, né? Ok, nós somos gafanhotos. Ok, eles são um povo forte, grande. Ok, nós somos como gafanhoto. Justamente por isso, nós entraremos lá e os devoraremos como gafanhotos devoradores. Exatamente como o gafanhoto faz quando chega num território. Ele devora. Essa mentalidade de Caleb é extraordinária. Mas não era só ele que tinha essa visão de conquista. Em outro momento, aqui no capítulo 17 de Josué, os descendentes de José, que eram divididos em dois povos, eles vieram, os descendentes de Efraim, de Manassés, que eram descendentes de José, vieram reclamar com José, justamente porque os povos já tinham entrado na terra, as tribos já tinham ocupado seus territórios, mas essas duas tribos estavam reclamando de que eles tinham ficado com um território muito pequeno. E a queixa deles para Josué, está no capítulo 10 de Josué, a partir do versículo 14, diz que eles chegaram e disseram: olha, essa nossa porção é muito pequena e nós somos um povo numeroso e o Senhor tem nos abençoado ricamente. Olha que coisa interessante. Por que eles estavam se queixando? Por que eles estavam reclamando? Porque Deus os havia abençoado de tal maneira que eles tinham se tornado um povo grande, numeroso, abençoado. E para eles era muito pequeno aquele território que ficou para eles. As outras tribos tinham ficado em territórios muito maiores e eles estavam em um território pequeno. E foram reclamar com Josué. E eles disseram: olha, esse terreno é muito pouco. E Josué, ao responder, disse assim: os montes não são suficientes para nós. Além disso, Josué respondeu para eles: se vocês são tão numerosos e os montes de Efraim tão pouco espaço para vocês, então subam, entrem na floresta, limpem o terreno para vocês na terra dos fariseus e dos refaíns. Olha que coisa interessante. Ok, vocês são um povo numeroso. O terreno que vocês estão é pequeno. Então, entrem, ocupem outros territórios, vão para os montes, as montanhas, se estendam. E eles reclamaram de novo: mas os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro. Ok, agora estão dizendo o seguinte: tá bom, onde nós estamos é pequeno, tem um outro lugar que é grande, mas só que esse lugar já está ocupado pelos nossos inimigos. E esses inimigos têm carros de ferro. E aí, como fica? A resposta de Josué a essas tribos descendentes de José foi: vocês são numerosos,
e vocês são poderosos. Certamente vocês vão expulsá-los. Pense nisso. O povo estava dizendo: nós somos numerosos, esse é o nosso problema. O problema é que somos numerosos e nós estamos ocupando um espaço pequeno. E Josué disse para eles: a vantagem de vocês é que vocês são numerosos. É justamente porque vocês são numerosos que vocês vão entrar. E vocês dizem: nós somos abençoados. Exatamente porque vocês são numerosos e são abençoados é que o Senhor vai dar a vitória para vocês. Vão lá, limpem o lugar, tomem posse desse lugar e vocês vão conseguir um território maior. O que eu quero que você pense hoje é como nós encontramos argumentos, gente. Como nós usamos, como a nossa mente é enganosa, como o nosso coração é enganoso. Como nós usamos argumentos para dizer que não é possível, que não dá. Ou porque nós somos como gafanhoto, nós somos pequenos, nós temos pequena estatura. Ok, mas são numerosos e vocês vão, justamente por isso é que vocês vão avançar. Ah, nós somos muitos e esse lugar está pequeno. Ok, então ocupem, vençam, justamente porque vocês são numerosos e abençoados. Não vamos usar os argumentos: ah, porque eu estou desempregado. Ok, use o seu tempo já que você está desempregado. Ah, porque eu estou empregado. Ok, use o seu emprego, use os recursos do seu emprego. Ah, porque eu sou solteiro, então use. O apóstolo Paulo diz: então, como solteiro, sirva ao Senhor. Ah, porque eu sou casado, então ok, como casado, sirva ao Senhor. Porque eu sou homem, então ok, como homem, sirva ao Senhor. Como eu sou mulher, então não podemos ficar dando desculpas a nós mesmos. O Senhor já nos deu a vitória, já nos deu o comando. Entrem e possuam a terra. Usem o recurso que você tem. Use aquilo que você tem, aquilo que você é em Deus, para que você possa avançar. Não deixe que os argumentos, que os pensamentos, que essas coisas dominem você. O que era o diferencial tanto de Josué quanto de Caleb? É que eles conseguiam ver as coisas de uma maneira diferente. Eles conseguiam ver numa outra perspectiva, com sabedoria. Eles conseguiam ter discernimento, inteligência. Eles conseguiam, por causa desse discernimento e dessa sabedoria, olhar as coisas numa perspectiva do reino de Deus, de como Deus estava dando a eles o respaldo para conseguir avançar. Nós precisamos disso. Você precisa disso. Nós precisamos desse discernimento. Por isso eu quero orar por você, a oração que Paulo fez pelos colossenses, pelos cristãos da região de Colossos. Olha o que ele falou. Ele orou. E eu quero orar exatamente o conteúdo dessa oração do apóstolo Paulo por você. Então feche os seus olhos, mas abra o seu coração. Feche os seus olhos, mas abra a sua mente conectada à mente de Cristo. Que o Espírito Santo traga um impacto sobre o seu espírito, que abra em você um entendimento, uma maneira de ver as situações de uma maneira diferenciada, e que isso o faça avançar e conquistar aquilo que está diante de você, aquilo que Deus colocou para que você e eu conquistemos. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos nos apossar das promessas de Deus. Vamos nos apossar daquilo que Deus tem nos dito e nos dado. Amém? Então, olha o que diz receba essa oração, enquanto eu faço essa oração e ministro sobre você. Que todos vocês, que todos nós sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, pleno conhecimento da vontade de Deus, a vontade que é boa, perfeita e agradável, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Eu ministro nessa hora sobre você sabedoria, entendimento, discernimento espiritual. E isso
para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo e frutificando em toda a boa obra. Você vai frutificar, você vai ser abundante, você vai experimentar o melhor de Deus. Então, por isso eu ministro sobre você esse entendimento, o crescimento no conhecimento de Deus e sendo fortalecido em todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria e sempre dando graças ao Pai, para tornar digno da participação da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou, te resgatou do domínio das trevas e te trouxe para o reino da luz do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isso é, o perdão dos nossos pecados. Que todo esse entendimento, que toda essa extensão de sabedoria, que todo esse poder de Deus se manifeste cada dia mais na sua vida, trazendo discernimento, trazendo uma visão diferente em meio às circunstâncias, que isso faça a diferença na tua vida e que nunca mais os teus pensamentos e o teu coração enganoso traga argumentos para fazer você desistir de avançar e de conquistar. Não desista da sua família, não desista da sua profissão, não desista do seu chamado, não desista da caminhada, não desista. O Senhor tem mais e vai nos fazer alcançar mais. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba, 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 receba. Aleluia, aleluia.